Ok, eu vou mostrar como trabalhar com save então. A gente vai fazer um arquivo igual esse aqui, mais ou menos. O mesmo estilo, com os mesmos componentes e tudo mais. Tem aqui. E é basicamente o foco que tem que ter para poder se achar nisso. São 3 botões e 2 caixas de texto. Basicamente isso. Então vamos começar aqui. Arquivo, novo. Pode usar ActionScript 3.0 mesmo. Aí pode dar OK. Beleza. A gente vai começar então pelas caixas de texto. Tá? Então, caixa de texto dinâmica. E vamos dar a cor aqui. Coloco sempre essa cor aqui. E beleza. É uma caixa de texto dinâmica com o nome aqui de ocorrência de txt adicionar. Txt adicionar. É isso. Deixa eu aumentar um pouco o tamanho aqui. Aí, acho que aqui está um tamanho bom. E criar outra caixa de texto no lado, como estava ali no outro arquivo. E esse aqui vai se chamar txt pontos. Txt pontos. Beleza. Ok. É importante lembrar que aqui, tanto no txt adicionar como no txt pontos, o A do adicionar aqui está maiúsculo, tem essa diferenciação aqui, e o P de pontos está maiúsculo também. Então, para não esquecer isso, né, para na hora do código não confundir. Então, com as caixas de texto prontas, a gente vai criar então os botões. Tá? Vamos ter os botões como está aqui, ó, botão de ganhar pontos, salvar pontos e remover dados. Tá? Então, vou criar até na mesma coloração, se faz diferente. Então, seleciona aqui o quadrado. Pode copiar os quadrados para já deixar ali preparado para fazer os outros botões. Tá? Então, outro Ctrl V aqui. Ó, os 3 quadrados aqui para criar os botões com esses quadrados. Então, seleciona o quadrado, pressiona F8 e vão ter os nomes de ocorrência deles. Então, btn underline adicionar. Não precisa colocar nada de classe aqui, né? A gente não vai trabalhar com add child nesse caso. Tá? Então, btn adicionar. Pronto. Só colocar aqui no nome de ocorrência também. btn underline adicionar. Pode ver que tem essa diferença. No txt tá txt adicionar, tudo junto. E no botão tá btn underline adicionar, separado e com A minúsculo. Tá? Tem uma certa diferença aí. Seleciona o segundo aqui e pressiona F8. Tá? E ele vai ser o botão de remover. Né? Então, deixa eu colocar aqui btn. Aliás, botão de salvar, né? Não confundir. Underline salvar. btn underline adicionar, btn underline salvar. Ok. Aqui também. btn underline salvar. Ou seja, um botão que adiciona pontos, que vão aparecer aqui, e um botão que salva esses pontos. Lembrando, isso aqui não é uma regra, mas à frente tu vai ver. Tem jogos que salvam automaticamente. Não é o que eu vou apresentar aqui, mas é possível manipular dessa maneira. Então daí, esse botão aqui não... Isso aqui é só para um exemplo, né? E o botão de salvar também. Tem aqueles jogos que aparece o botão save, aí tu aperta e ele salva, mas tem jogos que salvam automático, que salvam depois de um tempo e tudo mais. Então tem umas diferenças que dá para modificar aí. Seleciono o terceiro. E esse aqui vai ser o botão de remover, né? Remover dados. Então F8, btn
underline remover. Ok, tranquilo. Então aqui também btn underline remover no nome de ocorrência. E a gente vai colocar então os textos aqui só para dar o diferencial neles, né? Ó, duplo clique em cima do botão e a gente vai fazer como tá aqui, ó, ganhar pontos, salvar pontos, remover dados. Então, escolher aqui uma cor e vamos colocar aqui, ó, ganhar pontos. Aliás, ficou muito grande aqui. Ganhar pontos. Deixa eu diminuir. Ó, ganhar pontos. Deixa eu centralizar. Pode ser um texto estático, né? Ganhar pontos. Vou copiar esse texto. Se quiser pode refazer, mas eu acho mais fácil copiar e colar aqui. Ganhar pontos. Aí centraliza. Salvar pontos. Salvar pontos. E remover. Aqui eu coloquei remover dados lá, né? Se quiser pode substituir por remover pontos também. Indiferente. Então centraliza aqui. E eu vou colocar remover dados, mas diferente aqui. Dados. Ok. Remover dados. Centralizar. Tem uma coisa que eu gosto de fazer aqui para que ele não fique com uma aparência em relação ao mouse de texto. Só uma coisinha a mais aqui para tu fazer. Ó, vamos dar um Ctrl Enter aqui. Por enquanto não tem código, né? Mas só para mostrar, ó, ele fica com isso aqui, ó, com essa aparência aqui. Então eu faço uma coisa, já que é só um botão e o texto aqui não interessa, é só para o usuário ver e saber o que é. Se no caso a aplicação fosse para PC, né? Ficaria nesse formato de texto quando o mouse fica em cima. Então uma coisa que pode fazer aqui também, isso aqui é só um extra aqui, né? Não tem nada a ver com o código aqui. É clicar com o botão direito e separar. Selecionar separar, ó, ele vai separar o texto em vários, vai quebrar o texto, né? Então vem aqui dar mais um separar. Lembrando que se ele quebrar o texto assim, tu pode, ó, usar cada letrinha aqui separadamente. Deixa eu tirar aqui, ó. Com o texto selecionado, pode dar mais um separar. Ó, e ele vira um vetor, vira como se fosse um desenho, ok? Então só um extra aí. Eu vou fazer isso em todos eles. Separar duas vezes, só isso. Ó, fiz nele também. E no remover dados também. Vamos dar um separar e outro separar. Ok. Pronto. Os três aqui. Os três botões prontos. As caixas de texto com seu nome de ocorrência pronto. Então a gente já pode ir para o código. Beleza? Então é isso aí. Vamos lá. Sempre deixo a minha actions aqui. Nesse canto. E vamos lá. Primeira coisa, o principal que a gente vai estar trabalhando aqui é o Shared Object, que é o que eu consegui ver do Shared Object, é que ele salva algum dado, né? Então, através disso, a gente já pode criar diversas formas de save, armazenando algum dado numérico ou de variável tipo string, de texto, alguma coisa assim, e tu pode manipular o que vai aparecer de acordo com essa informação que foi salva. Então a gente vai criar esse shared object aí, vai atribuir a uma variável, tá? Variável desse tipo. Então var salvar objeto, vê que o nome já vai fazer referência aqui, então salvar objeto data, dois pontos, ele vai aqui sugerir, né? Então pode colocar aqui o shared object, ele já até aparece ali, ó, flash.net, né? Tem a ver com conexão e tudo mais. E é isso.
Só dá os ponto e vírgula aqui e pode ir para baixo. Não vamos atribuir nada nele até o momento. Então vamos criar uma segunda variável aqui e vai se chamar pontos atuais. Pontos atuais. Por que pontos atuais? Ela vai ser do tipo int. Pontos atuais porque vai ter uma variável já pontos, que a gente já vai criar ela. E pontos atuais vai ser o que vai ficar dentro do save. Então ele vai, no momento que a gente clica ali em salvar, ele vai pegar a informação do pontos, da variável pontos, e vai passar para essa pontos atuais, ou seja, o ponto atual que está armazenado. É uma coisa interessante que eu vou trabalhar especificamente com isso aqui, mas tu pode tirar isso aí não é indiferente, é o seguinte: eu vou trabalhar com aquele high score, né, melhor pontuação. Então ele só vai armazenar a pontuação, o pontos atuais só vai ficar armazenado se a quantidade de pontos que eu colocar aqui, ó, no ganhar pontos, for maior do que a quantidade de pontos que ficou armazenado aqui. Então vamos supor, se eu cliquei em ganhar pontos 5 vezes, então essa caixa de texto aqui vai marcar 5. E se eu clicar em salvar pontos, essa caixa de texto vai pegar a informação daqui e vai, ou seja, portanto aqui vai ficar 5 também. Tá? Então se eu fechar a janela e abrir novamente e o ganhar pontos vai zerar, tu vai ver ali, eu vou explicar melhor mostrando, né? E o ganhar pontos zerar, se eu, por exemplo, clicar novamente, mas até 4 aqui, então e clicar em salvar pontos, ele não vai salvar. Por quê? Porque já ficou armazenado 5 aqui. Ou seja, somente se a quantidade que ficou armazenada aqui for superior ao dos pontos salvos aqui. Então é como se fosse um high score. Então, vamos supor, o melhor score do jogador fica aqui. E aqui vai ficar só o score que ele conseguiu fazer até o momento, né? Então, fiz 10 de score e o meu melhor score é 15. Então o 10 não vai ser ignorado. E vai ficar o 15 aqui até que ele seja ultrapassado. Então, esse é o modo que eu estou colocando aqui. E pode ser mudado, ele pode armazenar a informação a qualquer momento. Independente. Então vamos criar a variável da pontuação em si. Então var pontos. E vai ser do tipo int também, tipo inteiro. Vou colocar int aqui. E beleza, a gente já pode partir então para a primeira function, né? Nossa primeira função. Vou colocar o nome dela de iniciar. Ok? Iniciar vai ser uma função simples, então ela é só assim, é chamada somente assim. Então não precisa de event listener, nada daquilo. Função estática simples se chama assim. Então vamos colocar aqui function iniciar, abre e fecha parênteses, e coloca só um void aqui, vazio, e pronto. Não precisa de nada de event, nada disso, porque função simples, o que ela vai fazer aqui também é simples. Então, primeira coisa, vamos puxar aqui a variável salvar objeto data. Então, vamos colocar aqui salvar underline objeto underline data. E vamos dizer que ela é igual a shared object ponto get, ele já vai até mostrar ali, ó, get local. Aqui ele aparece alguns gets aqui, a gente vai trabalhar com get local. Okay. Abre parênteses. E aqui tu vai dar um nome para esse armazenamento. Isso aqui pode colocar o nome que tu quiser, tá? Só uma boa indentação que chamam, mas não necessariamente precisa ser. Eu vou chamar de teste. É de teste. Mas pode colocar outro nome, isso aqui é indiferente, tá? Então, chamar teste. Na segunda linha, vai colocar aqui pontos atuais é igual a 0. Okay? Ele inicia em 0. Que seria a mesma coisa que colocar o pontos atuais 0 aqui. A gente vai colocar aqui dentro. E agora a gente vai colocar uma condiçãozinha aqui. If salvar objeto data
ponto data ponto, isso aqui é um nome que tu vai dar também, tá? Isso aqui também indifere o nome que tu escolher. Eu vou escolher aqui ponto salvo, ok? Ponto salvo igual no. Isso aqui é um nome que eu quis dar aqui pro data. Isso aqui também pode colocar o nome que tu quiser aí. Ó, se salvar objeto ponto data ponto salvo for igual a nulo, então o que que ele faz? Ele salvar objeto data ponto salvo igual a pontos atuais, ok? Então, se for igual, se ele for nulo, o valor de salvar objeto data for nulo dentro de data, então ele vai ser igual a pontos atuais, ok? Se não, else, né? Se não, ele vai chamar uma função chamada carregar underline data, ok? É isso aí. Vai chamar essa função aqui. Isso aqui eu vou explicar depois. Por enquanto a gente tem que se concentrar em outras coisas. Então eu vou chamar aqui já uma função que já vai ser declarada, que é atualizando pontos texto. Atualizando pontos texto. Então atualizando pontos texto, text. E vamos chamar já essa função. Atualizando pontos texto. Void, beleza? Então também uma função simples, também dessa maneira aqui. O que tem dentro dela? Basicamente vai ter o seguinte: txt pontos que a gente criou ali, que é a caixa de texto, ponto teste, tá? Vai ser igual a, abre aspas, pontos, dois pontos, fecha aspas, mais pontos, underline atuais. Então é isso aqui. Ele só vai atualizar a informação do ponto ganha, tá? Ali dentro. Basicamente só o que ele vai fazer. Então é isso. Muito bem. Agora sim a gente vai criar uma função com ouvinte. Nossa primeira função com ouvinte, tá? Com um add event listener. Então vamos lá. btn, que está ligado ao botão adicionar ponto add event listener, mouse event ponto click, adicionando pontos, a gente vai chamar do pontos, adicionando pontos, function adicionando pontos. Aí sim, né? Precisa do e mouse event void. Aí precisa ali da declaração ali dentro. E basicamente o que ele vai fazer? Como é o botão de adicionar pontos, a gente vai fazer um ganho de pontos básico aqui, só para demonstrar. Então, pontos mais. O que seria dentro do teu jogo algo como, caso aconteceu, né, de tu matar um inimigo, alguma coisa do tipo, passar alguma parte do jogo, tu ganha ponto. Então, no caso aqui, a gente vai representar isso através de um clique num botão. E, claro, para isso ser demonstrado na caixa de texto, então a gente tem que colocar aqui txt adicionar ponto text igual
pontos, ponto to string, ok? Então é isso aí. A princípio é isso. Eu ia até deixar para o final, mas eu acho que pode ser uma boa a gente colocar já a parte de remover dados do btn remover aqui já na função, tá? Só para deixar declarado aqui, porque já coloquei uma função aqui de botão, então vamos colocar outra função aqui. Vamos fazer as 3 funções de botão já, então. Ok. Primeiro vamos fazer por ordem. Eu já fiz a do ganhar pontos, que eu acabei de escrever aqui. Vou fazer a do salvar pontos, a função dele. E depois a do remover dados, já tudo aqui de uma vez. Ok? Então agora a gente vai pro salvar pontos, que é o btn underline salvar. Então, mesma coisa. btn underline salvar ponto add event listener daí mouse event ponto click e vamos chamar aqui de salvando princípio. Então function salvando e isso aqui já sabe, tranquilo. Basicamente o que essa função vai fazer? Ela vai chamar uma outra função que a gente vai ver logo mais, que ela vai se chamar salvar data. Bom, salvar data. Abre e fecha parênteses. Vai ser também uma função simples. Pode ver que a gente está trabalhando bastante com funções simples aqui. Então não é nada complexo. Iniciar, atualizando pontos texto, que é basicamente essa daqui, e salvar data, que eu vou fazer daqui a pouco. Então já 3 funções simples. Tranquilo? Então agora a gente vai trabalhar agora com esse aqui, ó, remover dados, btn underline remover. Já fizemos os 2 ouvintes aqui, agora vamos fazer esse. Então btn underline remover ponto add, mesma coisa, event listener mouse event ponto click, aí vírgula, vamos chamar de, eu sou ruim para fazer nome de função, sempre fico pensando, vamos chamar de remover mesmo, ok? Que é basicamente o que essa função vai fazer. Então function remover e mouse event void e beleza, é isso aqui. Essa função é bem simples, não tem mistério, tá? Ela vai ficar responsável por eliminar os dados que ficaram armazenados dentro do shared object. Então, se o shared object é o que armazena os dados, então tem que haver uma maneira de limpar os dados dele dentro dessa variável, ok? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai chamar a variável salvar objeto data. Então, escreve lá salvar underline objeto underline data. E a gente vai chamar ponto. E ele já nos mostra ali o que a gente precisa, que é clear. Esse aqui mesmo, clear. Porque esse clear é responsável por limpar, então. Pode ver que ele já mostra aqui que faz parte da classe shared object, ou seja, ele limpa os dados que ficaram armazenados, pura e simplesmente. Então, o duplo clique tá ruim aqui. Ok. É isso. Só isso que eu ia fazer. Clear, removeu. Pode ver que não tem mistério, é simples. Armazenou o dado e não quer mais, ou quer limpar ele. Então, remover dados. Ok. Agora sim a gente vai para essa função aqui, ó, salvar data. Vai trabalhar com ela agora. Uma coisa que eu sempre faço aqui para ficar bem, pelo menos para mim fica bem organizado, é separar aqui. Então, por exemplo, a gente trabalhou aqui com funções de botão. Então a gente separa aqui num comentário e isola eles aqui.
Então isso aqui tem a ver com controle. Isso aqui tem a ver com controle. E aqui em cima tem a ver com o início, né? Então, para deixar tudo bem dividido, eu gosto de fazer isso. Então agora a gente vai trabalhar com a parte do save mesmo, literalmente. E vamos lá. Então coloca lá function salvar data, que é o nome dela. Abre e fecha parênteses. Coloca chave e enter. Então, primeira coisa que a gente vai colocar aqui vai ser txt pontos, que é a nossa caixa de texto ali, responsável por salvar o ponto e exibir essa pontuação salva. Ponto text vai ser igual a pontos, que são os pontos ganhos quando clica em ganhar pontos ali no botão. Ponto to string, que é para converter ele em string e apresentar ele no stage. Okay? Tu já deve ter visto isso. E aqui a gente vai criar uma condição. Então, if se pontos for maior ou igual a pontos atuais, eu acho que aqui tu já pode ter entendido aquilo que eu falei no início, maior ou igual a pontos atuais, ele vai executar um bloco de código. Esse if é o que faz o diferencial do lance do high score que eu falei. Então, ou seja, somente se pontos que são esses pontos que vão ficar aqui forem maior do que os pontos que ficaram armazenados aqui, é que ele vai salvar então a informação. Com um pouco de manipulação disso, tu pode inclusive criar uma lista de melhores score, tá? Mas é preciso uma certa manipulação do código. Pode, por exemplo, criar 5 caixas aqui de texto e exibir os 5 melhores aqui, 5 melhores pontuações e fazer uma pontuação crescente. Então, se o cara teve uma pontuação tal, ele fica em terceiro, ou fica em segundo ou primeiro. Então, tem como fazer isso. No caso aqui é o score atual e o melhor score. Seria só isso. E ele acontece por causa disso aqui, dessa condição. Vamos supor, se eu elimino essa condição aqui, então tudo que aparecer aqui nessa caixa de texto vai ficar salvo aqui, independente se for maior ou não. Acho que tu já entendeu isso. Então agora a gente vai colocar o bloco de código responsável por esse save. Ok? Então vamos lá. Pontos atuais, os pontos da segunda caixa de texto ali, que vai mostrar ali, vai ser igual a pontos. Porque é o momento em que a gente clica no botão salvar pontos. Já deve ter visto isso, ó. btn salvar, clicou, chamou a função salvar datas, e salvar datas executa isso. Faz com que os pontos atuais sejam iguais aos pontos ganhos. Tá? Então, é isso. Enter. Na linha seguinte, a gente vai colocar o nosso objeto de save aqui. Então, salvar, underline, objeto, underline, data, ponto, data, ponto salvo, que a gente criou lá, nosso nome exclusivo. Então, igual a pontos atuais, ok? Pontos atuais. É isso. Na linha seguinte, a gente vai colocar então o responsável por esse save, tá? Que é o flush. O flush é responsável por armazenar os dados. Tu pode pesquisar um pouco se quiser, até envio alguma coisa relacionada ao flush para leitura. E ele é responsável por armazenar esses dados. Então aqui uma das linhas mais importantes desse código aqui. Então o que a gente tem que colocar? Salvar objeto data ponto, colocou um F aqui, colocou um L, ele já mostra ali flush, ok? Então flush, abre e fecha parênteses, é isso. Esse flush aqui faz com que ele fique armazenado na memória do Animate. Então
Na linha seguinte, a gente vai chamar a função atualizando pontos texto. Tá? Atualizando pontos texto é essa função aqui. A gente já criou, atualizando pontos texto. A gente vai chamar ela aqui. Então, atualizando pontos texto. Aqui. Abre e fecha parênteses, é assim que a gente chama ela. E pronto, aqui é o nosso primeiro bloco de códigos. Esse bloco é em relação a pontos sendo maior ou igual a pontos atuais. Ok. Então agora a gente vai criar o else, que seria caso a condição não seja atendida. Clique em salvar pontos, mas a condição não foi atendida. Então o que vai acontecer? Pontos atuais, que é referente à segunda caixa de texto, vai ser igual a ele mesmo. Pontos. Ou seja, não vai ser igual a pontos, e sim a ele mesmo, portanto não vai armazenar a informação. Ctrl S sem querer. Então é isso. E na linha seguinte a gente vai colocar salvar objeto data ponto data ponto salvo igual a pontos atuais. E embaixo, basicamente bem parecido com o que está aí em cima, tá? A mesma coisa, na verdade, só muda a primeira condição aqui, a primeira linha. Então no de baixo é a mesma coisa, salvar objeto data ponto flush, ou seja, mostrando que ele deve salvar e manter a pontuação que ele está atualmente. Então não conseguiu ter uma pontuação maior do que a dele, então ele mantém a pontuação que ele tem. E embaixo também chamando novamente atualizando pontos texto, tá? Referente à visualização do texto na tela. Então é isso, não tem mistério, salvar data é isso que ele faz. Basicamente a função mais importante e o que tu tem que principal aqui que gravar é isso aqui, porque pode ser manipulado de várias formas e é o principal da função, o responsável por salvar os dados. E aqui embaixo a gente vai chamar o carregar data, ok? Deixa eu carregar data. Então, function carregar, carregar data void e pronto. O carregar data, caso tu não tenha lembrado, ele foi colocado aqui. Caso essa condição aqui não seja atendida, ele chama carregar data. Ou seja, caso o objeto não seja nulo, então ele chama carregar data. Se o objeto for nulo, então ele chama essa condição aqui. Chamou carregar data, o que carregar data faz? Chama aqui pontos underline atuais igual a salvar underline objeto underline data ponto data ponto salvo. É isso. Carregar data faz isso, faz com que pontos atuais sejam iguais ao dado armazenado dentro de salvar objeto data. Então vamos dar um Ctrl Enter aqui. Ó, já mostrou lá pontos igual a 0, ok? Então a gente vai ganhar alguns pontos aqui. Ó, apresentando ali, vamos colocar 10 pontos. 10 pontos. Considerando que eu fechasse aqui o normal que está acontecendo ali nas criações de jogos, nossa, são que se eu fechar aqui, lógico, ele não vai ficar salvo, né?
Então, Ctrl Enter, ó, pontos igual 0, não salvou nada. Então vamos lá, vamos colocar 10 pontos novamente. 10 pontos aqui. E agora sim a gente vai clicar em salvar pontos que a gente criou aqui. Então, clicou, ele já apresenta aqui o valor de pontos aqui, nos pontos atuais. Então isso aqui é responsável pelos pontos atuais, isso aqui é responsável pela pontuação ganha aqui. Então agora sim, se a gente fechar e der Ctrl Enter novamente, ó, pontos igual 10. Armazenou o nosso dado, então isso aqui já está pronto. A principal função aqui, a salvar data, já executou a sua tarefa, que é armazenar o dado ali. Então, pontos igual 10. Agora vem aquela condição que eu te falei. Então, vamos supor que o usuário ganhou aqui 7 pontos. Então, eu cliquei em salvar pontos e fechei. E agora dá um Ctrl Enter novamente. O que acontece? Pontos permanece 10. Por quê? Porque ele avalia aquela condição lá. Pontos tem que ser maior do que pontos atuais, senão ele não armazena. Então, basicamente isso que ele faz. Então agora sim, vamos ganhar mais do que 10 aqui e ver o que acontece. Vamos colocar aqui justamente 11. E vamos clicar em salvar pontos. Ó, já mudou aqui para 11. Se eu fechar agora, ele vai apresentar 11. Então é isso. Que seria a melhor pontuação e a pontuação atual. Agora a gente vai remover o dado. Então vamos remover os dados e vamos zerar novamente. Clique em remover dados. Ele não vai apresentar nada aqui, mas ele já zera os dados. Então fechei, abri novamente. Ó, pontos voltou a 0. Ele só não modifica ali pontuação. Acredito que isso não vai atrapalhar em nada, mas até dá para manipular, né? Isso aqui. Mas é isso. E aí vamos ganhar pontos novamente. Sei lá, aleatório 7. Salvei. E fechei. Beleza. Ctrl Enter, voltou 7. Removi dados. Fechei. Ctrl Enter de novo, voltou 0. Isso aqui é importante porque a primeira vez que eu trabalhei com save, eu não usei nada relacionado a remover dados. Então, nos meus testes depois, eu fiz umas gambiarras a primeira vez para tentar zerar a pontuação. Acontece que muitos testes no celular aconteceu de ficar armazenado a pontuação de teste enquanto eu estava testando o jogo. Então isso aqui te livra disso. Não corre risco de ficar armazenado pontuações enquanto tu testava o jogo, pois é só remover dados e entregar o jogo com a pontuação zerada. E é isso aí. Eu vou enviar depois o arquivo e fechou.